Uma ótima tarde a todos, está no ar aqui no canal do Boi, o Agricultura BR desta sexta-feira, dia 29 de maio, segunda edição. Você acompanha pelo portal sba1.com, onde você tem notícias, informações e bons negócios. Acompanha também pelas parabólicas em todo o Brasil, pela Claro TV, pela Neo TV no Brasil e no Paraguai e a partir deste momento o sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul, porque a TV Imaculada Conceição está linkado conosco. Sejam todos bem-vindos. Por aqui o Agricultura BR começa falando sobre carne bovina, sobre mercado e como que foram as vendas norte-americanas de carne bovina até o último dia 21. E os norte-americanos tiveram um forte volume de vendas de carne na semana encerrada no dia 21 de maio. Com uma boa compra feita pela China. Estou falando só de carne bovina dos Estados Unidos, foi o que foi divulgado hoje no relatório de vendas e exportações. Você acompanha comigo agora os números de vendas semanais dos Estados Unidos? Olha só, o total de vendas chega a 11.500 toneladas, é um ótimo volume de vendas em uma semana norte-americana, ainda mais considerando tudo que está acontecendo por lá, as dificuldades por abates. Para a Coreia do Sul, foram 5.400 toneladas que foram vendidas. Para o Japão, 3.000 toneladas. China, 1.600 toneladas. São os três países que eu destaco aqui nessas vendas de carnes dos Estados Unidos para os mais variados destinos. Ali você vê um volume que, se for considerado isoladamente, é baixo. Entretanto, para um país que está com fortes dificuldades de abates, não é ruim, não, essas vendas que estão tendo de carnes dos Estados Unidos. E China, apesar de ter aparecido ali na lista como os três principais compradores, tenha comprado carne mesmo do Brasil. Falo de China e Estados Unidos ainda porque o conflito comercial entre China e Estados Unidos começa a ganhar novos contornos. O que isso quer dizer? Olha só, a China ela decidiu emplacar sobre Hong Kong, que é considerado uma espécie de província independente, até porque era colônia inglesa, não tem muitos anos, era considerada inglesa com, aliás, um departamento em separado e tinha algumas considerações especiais. Isso fazia com que Hong Kong pudesse negociar de maneira diferente com diversos países. A China implementou agora Hong Kong, obtendo e tendo que aceitar as mesmas condições do resto da China. Com isso, os Estados Unidos reclamaram e não gostaram nada disso, foi o que afirmou um dos principais assessores econômicos do governo norte-americano, assessor de Donald Trump, que disse que os Estados Unidos, com isso, vão tomar novas medidas em relação à China. Não anunciou que medidas são essas, mas só demonstrou descontentamento com o governo chinês. O assunto agora é soja aqui no Agricultura BR, o assunto é soja no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor da oleaginosa no país. E de acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a receita líquida da campanha 2020-2021, frente à safra 2019-2020, vai subir 6,6%. E por que está acontecendo isso? De acordo com os técnicos do IMEA, isso ocorre porque os custos de produção em relação à soja do Mato Grosso, eles ficaram praticamente na mesma situação. Eu vou mostrar esses custos daqui a pouco. E também houve uma melhora considerável no fator comercialização da oleaginosa, sendo comercializada por preços melhores com a influência de um dólar mais alto. Isso faz com que essa receita líquida da soja mato-grossense melhore ainda mais na próxima safra. E é o que eu vou mostrar a partir de agora, o que acontece com essa receita na previsão do IMEA
e essa previsão já é com dados, né, que vão ocorrendo, as negociações estão acontecendo. A safra 2020-2021 deve ter aqui uma receita líquida de R$ 4.460 por hectare, uma alta de 6,6% frente aos R$ 4.180 que foram registrados na safra 2019-2020. Nada mal. Agora, o que ocorre? Nós temos aí o dólar, que é fundamental para que essa receita esteja acontecendo de uma maneira melhor e principalmente uma comercialização antecipada. Mas antes de mostrar como que os mato-grossenses, sojicultores do Mato Grosso, estão conseguindo comercializar, eu vou mostrar os seus custos como o IMEA conseguiu pegar na média pesquisada em todas as áreas de produção mato-grossense. Coloca na tela, nós temos aqui despesas com a safra 2020-2021 por hectare. Observe que os custos com fertilizantes estão em 24%, portanto, 2,2 pontos percentuais acima do que era na safra passada, subiu um pouquinho. Por outro lado, os custos com defensivos ficaram em 24% por hectare, uma queda, aí esse recua um ponto percentual frente àquilo que se tinha no ano passado. O custo ou o impacto das sementes em relação ao hectare cultivado com soja no estado do Mato Grosso ficou em 9%, o mesmo peso que tinha na safra 2019-2020. Já as outras despesas, demais despesas, ficaram em 39%, um ponto percentual acima daquilo que se tinha na campanha 2019-2020, o que mostra uma situação muito favorável. Por que é muito favorável? Porque a situação de comercialização da soja mato-grossense é excelente para a safra 2020-2021, com uma antecipação, uma comercialização antecipada, chegando aí, passando já da marca de 30%, e com valores que estão ficando na casa de R$ 97,47. Para se ter uma ideia em relação ao que se tem com a safra do Mato Grosso, a questão que está de comercialização que se tinha da safra agora, né, comercializada agora, comparado com o mesmo momento do ano passado, a elevação, né, a aceleração em torno da comercialização ficou em 54%. Então, vender soja no Mato Grosso antecipadamente está 54% mais rápido do que se tinha na mesma época no último ano. Olha, com 100% da safra de soja colhida no estado do Rio Grande do Sul, o fato é que os resultados dessa campanha 2019-2020 foram muito ruins, foram desastrosos por conta do clima. De acordo com os números que foram divulgados pela Emater do estado do Rio Grande do Sul, as perdas em torno da produção são muito fortes, acima de 48%. Mais do que isso, quando se considera, na média geral, no estado do Rio Grande do Sul, a produtividade média, ela fica abaixo de 29 sacas por hectare, fica em 28,88 sacas por hectare, quando se esperava aí pelo menos 53, 54 sacas por hectare para essa safra 2019-2020. Um resultado de safra que reduz bastante o resultado que se tem de produção frente às estimativas iniciais e que trouxe forte decepção, né, retração na produção gaúcha. Vamos dar uma olhada então como é que fica o resumo dessa produção no Rio Grande do Sul. Um volume total de produção de 10.690.000 toneladas, com queda de 45,8% frente à produção da campanha 2018-2019. Portanto,
perde bastante, né? Por quê? Produtividade média de 29,83 sacas por hectare, como eu havia dito. Algumas das regiões aí que são administradas pela Emater, pegando o exemplo aqui de Santa Rosa, a média esperada era de 54,66 sacas, teve um resultado de 32 sacas por hectare. Já Bagé ficou com uma das piores, né? A região de Bagé ficou com uma das piores situações de produção, de produtividade. Ficou com 26,66 sacas por hectare, uma queda de 54% frente àquilo que se tinha de produtividade na última safra. Essa semana tivemos um feriado nos Estados Unidos na segunda-feira e isso fez com que tudo que se atrasou nas divulgações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório de vendas e exportações, que tradicionalmente é apresentado nas quintas-feiras, foi apresentado nesta sexta, 29 de maio. E no caso da soja, as vendas que foram somadas pelos exportadores norte-americanos na semana encerrada em 21 de maio, totalizaram um pouco mais de 644 mil toneladas da oleaginosa. Uma queda bastante forte de quase 600 mil toneladas frente ao que acontecia na semana encerrada no dia 14 de maio. Portanto, queda forte em relação às estimativas. Na semana encerrada em 14 de maio, chegou a 1.200.000 toneladas. Nós vamos dar uma olhada agora como é que ficou essa sinalização de vendas da safra 2019-2020 norte-americana e a participação chinesa nessas vendas. Veja só que a semana, como eu disse, encerrada no dia 21, vendas semanais de 644.300 toneladas de soja. Para a China, foram vendidas 192.400 toneladas. Na safra, até o momento, a comercialização totalizou 42.160.000 toneladas para uma meta de exportação dos Estados Unidos muito tímida de 48.310.000 toneladas. Os Estados Unidos vão caminhando aí para essa final, né, de embarques, de vendas, de comercialização da safra 2019-2020, mas de maneira bem lenta, porque a China não compra tanta soja assim dos norte-americanos. Mas, eventualmente, resolve aparecer, como aconteceu nessa sexta-feira. Hoje, nós tivemos exportadores privados informando ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vendas de 132 mil toneladas de soja para a China, sendo 66 mil com entrega agora nesta safra 2019-2020 e o restante na safra 2020-2021. Apesar de ter esse número, que é uma venda, né, avulsa, anunciado no dia de hoje, os números são tímidos demais para um país que produz tanta soja como os Estados Unidos e que tem soja para comercializar. O fato é que a China tem comprado soja do Brasil. De acordo com as informações que chegaram à Agricultura BR nesta semana, nós temos tido fortes volumes de soja sendo comercializados ainda para a China, e isso fez com que pelo menos 10 ou 15 navios, ao equivalente a 10 a 15 navios cargueiros, fossem vendidos para a China nesta semana, com entrega no mês de setembro. Portanto, a China continua vindo buscar soja no Brasil, em detrimento dos Estados Unidos, mesmo com a soja brasileira mais cara que a soja norte-americana. Você vai ver agora como é que vem os números de soja em Chicago, e a nossa produção vinha informando que vinha em queda. Você tem comigo aqui soja em Chicago, neste momento recuando, é isso mesmo, vai recuando 0,8%. Soja na Bolsa de Chicago. Neste momento, nós temos a posição de julho a $8,40 mais 4 por bushel. Agosto, $8,43 mais 2. A posição de setembro vem a $8,45 mais 2. E a posição de novembro, $8,51
mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que o mercado brasileiro vem muito desatrelado do que acontece nos Estados Unidos, vem impactado pelo dólar. E o dólar teve uma reação nesta última quinta-feira, mas daqui a pouco eu falo disso, porque antes eu vou conversar aqui, vou trazer aqui o dólar, né, como é que ele vem sendo operado neste momento, porque soja vinha com valores bem interessantes. Há pouco vinha na marca a soja, né, no Porto, vinha com uma marca de R$110, porque o dólar vinha em alta. Vamos saber se esse dólar continua em alta agora. Nós temos dólar em alta, como era de se esperar, 0,77% de alta para a moeda norte-americana, a R$ 5,42 mais 7. Então, eu tenho uma soma de elevações de dólar nesta quinta-feira. Essa quinta-feira, essa alta do dólar de quinta-feira, ela quebrou 6 dias seguidos de dólar em queda no Brasil. E agora vai confirmando uma nova alta, 5,42. Por isso que eu estou vendo soja no Porto já com valores bem mais interessantes, R$ 5,00 mais elevados do que o fechamento de quarta-feira, por exemplo. Mas quem explica por que o dólar vai subindo é Sara Kirchhoff, que participa conosco agora, fala sobre dólar, sobre mercados também. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a moeda norte-americana chegou a abrir a sessão de hoje em queda frente ao real brasileiro, depois dessa valorização de ontem, como você bem citou, que quebrou uma sequência de 6 quedas seguidas. Mas agora o cenário é diferente, mudou aí durante a manhã de hoje e o dólar está mais uma vez em alta frente ao real brasileiro. O mercado todo ele ainda repercute e está digerindo o discurso do presidente norte-americano Donald Trump, que foi aí uma resposta para a aprovação do parlamento chinês daquela lei de segurança nacional para Hong Kong, o que aumentou as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Eu vi que você falava sobre isso agora no início do programa e evidentemente, né, a gente está falando de uma tensão entre as duas maiores economias do mundo, então o mercado fica um pouco mais estressado mesmo e as moedas de países emergentes sempre acabam perdendo nesse cenário. Então, nesse momento, é valorização para o dólar frente ao real e frente também a outras moedas aí ao redor do globo, né? Porque quando há uma situação dessas de tensão, de estresse no mercado, que é o contrário, né, do apetite por risco, é uma aversão ao risco, as moedas de países emergentes acabam ficando de lado e o mercado corre para comprar dólar. Então, mais uma vez, a gente tem uma tensão comercial entre China e Estados Unidos, a gente não sabe até quando que vai. Evidentemente, as duas maiores economias do mundo, elas vinham se acertando, chegaram a assinar uma fase inicial da primeira etapa do acordo comercial tempos atrás, e agora em novos capítulos rondando Estados Unidos e China mais uma vez. E hoje também é o último dia útil do mês, então é a formação da chamada taxa Petax, é um dia natural de muita volatilidade no mercado financeiro, especialmente no que se refere ao câmbio. Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje vem em queda. Kleber está atualizando a página aqui para mim. Não, ele está atualizando o dólar, daqui a pouco a gente fala um pouco do Ibovespa, mas eu acompanhava que ele estava em queda hoje, mas um pouco acima dos 85 mil pontos. E hoje também o que ajudou na verdade atrapalhou, né? Mas o que fez com que o dólar também invertesse esse sinal negativo frente ao real foi a divulgação do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços, são as riquezas, né, produzidas no país, mostrando um recuo no primeiro trimestre desse ano e evidentemente não podia ser diferente, né? A gente está em meio a uma pandemia de coronavírus que afetou diversas economias, inclusive essa semana a gente falou sobre o PIB dos Estados Unidos, né? Lembrando, por lá a queda foi de 5% no primeiro trimestre desse ano e aqui no Brasil o recuo foi de 1,5% de acordo com dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso também. E ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele também falou em relação ao dólar. Por enquanto o Banco Central está fazendo aquelas rolagens de swap cambial tradicional no mercado de câmbio, que é uma operação mais normal, vamos dizer assim, mais corriqueira. E ele comentou que o Banco Central estava pronto para fazer novas intervenções no mercado de câmbio quando o dólar estava bem alto, lembrando que há poucos dias ele estava rondando, né, a casa dos R$6, só que depois a moeda norte-americana passou a cair. Inclusive, na mínima, essa semana ela chegou a R$5,28. Então, com esse movimento de queda
que foi observado aí, o Banco Central preferiu manter só essas rolagens tradicionais aí de swap cambial. Então o mercado também evidentemente repercute tudo isso, acompanha o cenário político aqui no Brasil e acompanha a questão também do coronavírus, reabertura de economias, de cidades, flexibilização de quarentena e tudo isso. Como a gente falou, dólar em alta, pelo menos nesse momento, e o Ibovespa agora com uma queda de 1,26% na casa de 85.853 pontos. Mas, como a gente sabe, o mercado ainda vai se movimentando. Mais tarde a gente traz os dados consolidados para o programa Mais Pecuária. E apesar dessa valorização do dólar hoje, em princípio, no acumulado da semana, se muita coisa não mudar até o fim do dia, o dólar deve terminar a semana e no acumulado dessas 5 sessões em queda frente ao real brasileiro. Mas no acumulado do ano, o cenário ainda segue de uma valorização de mais de 30% para a moeda norte-americana na comparação com o nosso real brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui dos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias de São Paulo. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco. Por aqui nós seguimos falando agora a respeito dos preços da soja. Você viu o dólar em alta, segundo dia consecutivo. Eu já adiantava que houve uma melhora nas propostas para a comercialização da soja. E melhora mesmo, nós temos aqui Santos e Paranaguá na sua referência, Porto de Santos, com valores de R$ 110,70 por saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 110 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. E nós estamos acompanhando uma forte movimentação dos portos. É o que vai nos falar agora, que os portos continuam com um forte movimento, principalmente nos portos de Antonina e Paranaguá, no estado do Paraná. É o que nos garante Luiz Garcia, diretor-presidente dos portos do estado. O momento nos ajudou uma safra muito boa, a questão da estiagem, que é ruim para o agronegócio, é ruim para a população, como nós temos vivenciados, acaba facilitando a produção dos portos paranaenses, porque numa condição de estiagem nós conseguimos realizar as operações normalmente. Quando chove, nós temos que parar a operação. E também a menor mobilidade urbana contribuiu para uma cadência melhor dos caminhões e dos vagões que chegam aos portos do Paraná. Então, todas essas medidas sendo observados, os protocolos de segurança, que aqui eu gosto de ressaltar, nós temos um movimento muito expressivo, além também da cotação do dólar, que beneficia essa exportação dos produtos paranaenses, dos produtos nacionais, junto ao mercado externo, o mercado internacional. Então, esse conjunto de fatores fez com que nosso movimento chegasse aos números expressivos. Até a data de ontem, 24 de maio, nós temos movimentado já 43% do total movimentado no ano passado. Então isso demonstra que, se o ritmo assim seguir até o final do ano, novas marcas históricas serão atendidas, mas sempre ressaltando a qualidade da movimentação que se dá nos portos paranaenses. Nós somos reconhecidos no nosso mercado internacional não só pela quantidade, mas pela qualidade, pela seriedade com que o usuário, com que o produtor, com que o operador portuário são tratados aqui no Paraná. E isso nos garante uma credibilidade muito boa junto ao mercado internacional, estimulando cada vez mais produtos transitarem, tanto no sentido de exportação como no sentido de importação, pelos portos do Paraná. Esses fatores todos, culminando aí com a alta do dólar, faz com que o agronegócio esteja aquecido, também sendo contribuído pela ótima safra do soja, principalmente, que tivemos. O açúcar também, um movimento muito expressivo, já movimentamos 58% do açúcar do total movimentado no ano passado. Então tudo isso representa e nos dá a garantia de que temos um agronegócio, um movimento muito forte. Eu vou chamar a atenção agora do produtor rural brasileiro de uma maneira geral. Então, atenção você que é produtor de grãos. Atenção você também que é pecuarista ou que trabalha com pecuária de alguma maneira, seja bovina, suína, frango, ovinos, mas alguma coisa que demande milho. Olha só o que está acontecendo.
Nós estamos falando já há dias, ontem eu mostrava o Porto de Rosário, imagens do Porto de Rosário seco, uma dificuldade enorme da Argentina de conseguir exportar sua produção, embarcar seus grãos, os Panamax, os navios com capacidade de saída, saíam do Porto de Rosário carregando 50 mil, 55 mil toneladas, baixando para 10 mil, porque não tem navegação, não tem volume de água para dar navegação no local. Isso tudo por conta da seca no Brasil, que reduziu o volume de água no Rio Paraná. O pessoal já deve ter visto na televisão, em outras emissoras abertas, né, as cataratas do Iguaçu com uma situação de água muito menor, né, o volume de água muito menor, partes secas do rio. Isso tudo afeta a navegabilidade que nós temos lá na Argentina. Com essa situação, o que está acontecendo? A Argentina tem dificuldades de cumprir os seus contratos. Alguém vai ter que vender, porque é aquela história de sempre. Se alguém chora, outro vende lenço. E quem está vendendo lenço agora é o Brasil. Como que isso está acontecendo? As tradings do Brasil estão vendendo esse lenço. Como é que isso ocorre? Horas, a Argentina não consegue cumprir os seus contratos na entrega de milho, por exemplo. A Argentina, no fator milho, é o terceiro maior player do mercado internacional. Fica atrás de Estados Unidos e Brasil dentro dessa circunstância que eu falei. Estados Unidos primeiro, Brasil segundo. A Argentina não consegue entregar e aí o Brasil entrega. Isso aconteceu nesta semana com pelo menos 3 contratos, 3 cargas. Agora imagina você, que trabalha na cadeia produtiva, qualquer uma delas, mas principalmente se for na área de pecuária, que isso passe a ser uma rotina, porque de acordo com os mapas climáticos lá do país vizinho da Argentina, a situação só volta ao normal a partir de setembro. Então, até setembro, vão buscar milho no Brasil. E aí pega essa segunda safra de milho, que já já vou falar daqui a pouco, Paraná produzindo menos, um monte de situação menor. O que eu estou dizendo aqui? Que pode ser que a situação do milho comece a mudar novamente por conta do fator Argentina. A Argentina não consegue entregar, Brasil assume contratos. Diversas empresas, tradings, que operam no Brasil e na Argentina já estão migrando contratos. Então, fica de olho, a Agricultura BR acompanha com você tudo o que acontece dentro deste cenário, principalmente agora a Argentina e Brasil, referente a milho. Já que falamos de milho, nós vamos acompanhar agora uma entrevista com André De Bastiani. Ele é o coordenador do Rally da Safra e ele fala com a nossa colega Sara Kirchhoff, gravou com ele na tarde desta última quinta-feira. Ele fala a respeito da produção, o que o Rally tem conseguido ver desta segunda safra brasileira, desta redução que eu acabei de citar nas estimativas e outros fatores ligados ao milho no campo. André De Bastiani, da Agroconsult, está online aqui comigo por Skype e vai falar então sobre o Rally da Safra de milho. André, pelo que eu estou vendo aqui, safra cheia possivelmente só no estado de Mato Grosso, né? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara, satisfação estar novamente aí com vocês. Estamos começando a colheita do milho segunda safra e de fato temos contrastes muito grandes nessa safra. O Mato Grosso vai colher uma safra sensacional, sem sombra de dúvidas, mas temos alguns probleminhas aí já bastante latentes em algumas regiões que a gente já identificou nesse período pré-rally da safra. Certo, e mesmo no estado de Mato Grosso, né, embora tenha essa expectativa de safra cheia, ela ainda deverá ser menor do que a última temporada, que foi extremamente positiva, né? Na verdade, a gente tem que ressaltar, né, Sara, que a safra passada foi a melhor safra da história que nós tivemos. Sim. O clima foi perfeito desde o início do plantio e durante o desenvolvimento. Então, por mais que a gente veja, por exemplo, o Mato Grosso com uma produção um pouquinho abaixo, e na verdade não é nem produção, né, uma produtividade um pouquinho abaixo em relação à safra passada, é uma produtividade ainda excelente que o estado vai alcançar. Isso diferente das outras regiões do país mais ao sul, né, André, que sofreram bastante em relação ao clima? Na verdade, falar da safra de milho esse ano, a gente tem que falar da safra de soja também, porque ao longo do desenvolvimento da safra de soja, a gente falou muito da irregularidade climática. Sim. Só que, por mais que a gente teve irregularidade climática, a gente teve uma safra recorde
de soja. Tirando o Rio Grande do Sul, que teve um problema latente, todo o restante do Brasil produziu muito bem, com vários estados aí atingindo produtividades recordes. Essa irregularidade climática, ela foi prejudicial ao milho e ao início do plantio do milho. Então a gente olha, Mato Grosso teve um atraso muito pequeno em termos de plantio dessa safra. Porém a gente vai indo para Goiás, o estado aí teve um atraso um pouquinho maior, vai para Mato Grosso do Sul, o atraso foi maior ainda. O mesmo acontece para o oeste do Paraná, para o sul de São Paulo, para o estado de Minas Gerais. Então foram todas as regiões que primeiro tiveram já um atraso no plantio, e isso acaba fazendo com que as lavouras entrem num período de risco climático maior. Risco climático em função de você não ter chuvas suficientes e também em função do frio, que começa a atrapalhar o desenvolvimento dessas lavouras. Então, claramente, Sara, a gente tem aí algumas regiões, como é o caso do oeste do Paraná, o extremo sul do Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo e até Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, que tiveram pouca chuva ao longo do mês de abril e tiveram uma regularização agora no mês de maio, depois do dia 15. Então, muitas regiões ficaram entre 15 dias, às vezes 15 dias, depois mais 10 a 15 dias novamente, com pouca chuva, e isso limitou o potencial produtivo dessas regiões. Então, o que a gente vai ver, sim, é essas regiões com uma quebra de safra ou uma redução de produtividade muito mais significativa. De quanto que seria essa redução de produtividade, André? Bom, para o Brasil, a gente está falando de uma redução em torno de 10 sacos. Ano passado, a produtividade média do Brasil foi de 101 sacos por hectare. E esse ano, o nosso número pré-rally aqui, a gente está falando de uma produtividade de 90 sacos. Então, é mais de 10% de quebra que a gente está tendo para o Brasil. Agora, se a gente for olhar cada um dos estados, Mato Grosso, a gente está falando de uma queda de 6%. Quando a gente vai para Minas, a gente já está falando de 30%. Paraná, São Paulo, mais 20% de queda em relação ao resultado da safra passada. Então é importante a gente falar dessas diferenças, né? Porque não é todo mundo que está contente com o resultado dessa safra, não. Com certeza, André. E vocês certamente continuam contando, e mais ainda agora, com a tecnologia para conseguir, de fato, realizar o Rally da Safra nesse período em que deve se evitar, né, ir em loco nessas fazendas. Exatamente. Essa semana seria uma semana, por exemplo, que toda a nossa equipe estaria no Mato Grosso, rodando aí as lavouras que estão iniciando a colheita, para conseguir fazer toda aquela contagem lá de grãos, contagem de número de plantas e conversas com os produtores. Então a gente teve que se adaptar, a gente mudou um pouco do nosso modelo, as visitas aos produtores que eram presenciais agora viraram virtuais, e tem sido muito bacana, Sara, porque a gente estava até com receio no começo que o produtor não ia conseguir conectar, teria alguma dificuldade, e que nada. Está rendendo muito, cada dia a gente faz umas 5, 6 entrevistas, então vamos conseguir aumentar o número de entrevistas e ir para regiões também que antes a gente não conseguia chegar. E a parte de campo, a gente intensificou o nosso levantamento de safra remoto, né? Uma coisa que a Agroconsult já fazia bastante aqui, estamos intensificando esse trabalho. E esse ano estamos contando com o aplicativo do Rally. A gente desenvolveu um aplicativo, na verdade já faz 2 anos que a gente vinha trabalhando em cima dele, e tivemos a feliz coincidência de ele ficar pronto justamente no momento que a gente mais precisa dele. Então, por meio desse aplicativo, o produtor, o gerente da fazenda, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, pode aplicar a mesma metodologia do Rally nas suas lavouras. E ela conta com recursos muito interessantes, como, por exemplo, é um recurso de visão computacional, no qual, por meio de uma foto das espigas, o aplicativo já faz a contagem direta do número de grãos. E daí ele consegue comparar esses números aí de população de plantas, número de grãos, de produtividade, com o estado, com a região dele e com a média do Brasil. Então é mais uma ferramenta que a gente está usando agora para estarmos perto do campo, mas de uma forma virtual. Muito bacana, o campo altamente conectado aí, né, André? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Sara. A gente está começando essa etapa virtual do Rally, vamos ter muita informação disponível, então convido todo mundo a acompanhar o Rally pelo site e pelas nossas redes sociais. Um grande abraço. Com certeza, outro para você, a gente vai estar acompanhando sim. E lembrando então
que o encerramento do Rally da Safra está marcado para o dia 18 de junho. Esse foi André De Bastiani da Agroconsult, a gente fica por aqui. E a segunda safra de milho no estado do Paraná foi estimada pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, em 11.260.000 toneladas. Esses 11.260.000 toneladas representam 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que tinha sido a produção na campanha passada, ou 15% a menos. É o que vai nos mostrar agora na tela, você vai visualizar isso, porque as perdas no Paraná são realmente expressivas. 15% de queda frente à safra passada, 11.260.000 toneladas, e até o momento, essa segunda safra paranaense já tem 2% do seu total colhida, são um dos destaques de hoje do Agricultura BR. E o Agricultura BR começa esse bloco agora falando sobre revisão no PIB brasileiro, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e este é o assunto que eu abordo agora com Sara Kirchhoff, abordando os dados de 2019. Sara. Pois é, de acordo com o IBGE, Fabiano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento nos últimos 2 trimestres do ano passado foi um pouquinho menor do que havia sido divulgado anteriormente. No terceiro trimestre, por exemplo, o crescimento foi de 0,5% e não 0,6%, e no quarto foi de 0,4% e não 0,5%, conforme a divulgação anterior. Mas ainda assim, no acumulado do ano de 2019, o IBGE manteve aquela estimativa de um crescimento de 1,1% e não fez alteração, então, nos 12 meses totais aí, né, do PIB brasileiro de 2019. E ainda falando sobre o PIB, né, que lembrando, a soma de todos os bens e serviços são as riquezas aí do país, em relação ao primeiro trimestre desse ano, então também foi divulgado o resultado hoje pelo IBGE e houve um recuo de 1,5%, muito já esperado, né, por quase todo mundo em função da pandemia do coronavírus. Agora há pouco a gente falava sobre isso, que inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, a queda no PIB agora no primeiro trimestre desse ano foi de 5%, então todos os países aí afetados acabam tendo esse resultado negativo e globalmente isso se reflete em todos os países de um modo geral. Então, o recuo aqui no Brasil foi de 1,5%, principalmente por causa desses impactos do coronavírus, e essa é a primeira vez que a economia apresenta queda na base trimestral, desde um recuo de 0,1% no quarto trimestre de 2018. E esse declínio no primeiro trimestre desse ano, de 1,5%, ele é o mais forte já registrado desde o segundo trimestre de 2015. Lá, no segundo trimestre de 2015, a queda foi ainda maior, foi de 2,1%. E a retração da economia no primeiro trimestre desse ano teve como principal influência, então, a perda no setor de serviços, que, de acordo com o IBGE, representa 74% do PIB por causa das medidas de isolamento social, como a gente bem sabe. Então, esse setor foi altamente prejudicado e tem, por sua vez, um impacto muito significativo dentro do PIB do modo geral. Agora, a notícia boa é que o único setor não é boa porque é o único setor, mas ainda assim, para o agronegócio, a notícia é boa porque o setor continuou crescendo no primeiro trimestre desse ano, apesar de toda essa situação. O setor do agronegócio, mais uma vez, respondendo muito bem, conforme ditam aí alguns analistas de mercado, falam que o agronegócio vive um oásis ainda nesse momento aqui no Brasil. Então, ele foi um setor que registrou alta no Produto Interno Bruto nos 3 primeiros meses desse ano, na comparação com os 3 últimos de 2019, evidentemente, e o crescimento, ele foi leve, foi de 0,6%, mas ainda assim continuou crescendo o setor. E ele foi impulsionado em primeiro lugar pela safra de soja, que tem inclusive uma perspectiva aí de safra recorde para esse ano, né? Lembrando, já outros grandes setores da economia, né, como a gente falou dos serviços, a indústria também acabaram sentindo fortemente os efeitos aí dos impactos do coronavírus. Então, sempre tem uma notícia boa no meio de outras, né? E o agronegócio, como sempre, mostrando aí a sua força. Inclusive, essa semana, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura e Pecuária, ela continua afirmando, né, que o Brasil
segue aí cumprindo com todos os seus contratos com seus parceiros comerciais, mesmo diante desse cenário que o mundo inteiro está vivendo nesse momento. As exportações continuam aquecidas. A questão da logística no Brasil, claro que ela sentiu alguns impactos, mas os portos, por exemplo, continuaram funcionando, o que é muito importante. E além disso, ela reafirmou mais uma vez que o país e os outros países que dependem dos nossos alimentos, eles não ficarão desabastecidos. Então, o agronegócio, graças a Deus, vai muito bem. Obrigada. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Uma boa tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR agora traz a participação do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. E ele fala agora quais são os setores do agronegócio com algumas fragilidades, principalmente agora por conta do Covid-19, e como tratar essas fragilidades. Apesar desse crescimento muito forte do agronegócio brasileiro nos últimos 30 anos, que eu tive o privilégio de acompanhar, vivenciar, interferir, estudar, tem muito problema sim. E os problemas são divididos em diversos segmentos, assim dizendo. Tem os problemas que são conjunturais e os problemas estruturais. Nesse momento, a questão conjuntural que mais preocupa é a redução de renda das pessoas. Está certo que o alimento é a última coisa que uma família corta, mas me preocupa um pouco queda de consumo de alguns produtos no agronegócio em virtude dessa situação surreal que nós estamos vivendo, do isolamento e da pandemia. Estrutural, o que nós precisamos pensar mais é na competitividade, redução de custos para ficar melhores. E aí o que teria que ser feito? As reformas todas que nós sabemos, né? Algumas estão paradas, outras avançaram, né? E a questão de infraestrutura, das concessões para o setor privado, da redução da criminalidade, da questão da oferta competitiva de insumos. Tem uma série de coisas estruturais que o Brasil pode e deve melhorar para alcançar essa posição de fornecedor global de alimentos que está aí à nossa disposição. E o ano de 2020 é um ano que não tem nenhuma influência climática por aqueles fenômenos tradicionais, o El Niño e o Laninha. E isso faz com que não se tenha uma tendência em relação aos fatores climáticos. Sobre este assunto, você vai acompanhar agora como que está sendo a interpretação dos dados climatológicos até o final do ano nas regiões do estado do Paraná, na reportagem de Mauro Andrade. O IDR Iapar, aqui em Londrina, possui uma estação meteorológica que faz o monitoramento do clima. Eu conversei com Everly Martins, ela é agrometeorologista, e perguntei o que o produtor rural pode esperar para essa estação de outono e inverno. Nesse finalzinho de outono e início de inverno, a gente vai continuar com relação ao El Niño e Laninha, sob influência de nenhum desses dois sistemas. Então não temos nem o El Niño nem o Laninha influenciando. Nós estamos na condição de neutralidade, ou seja, as águas do Pacífico, na posição 3.2, onde é estudada, ela não está nem aquecida e nem resfriada, ela está numa condição normal. E isso aqui, com relação às temperaturas e chuva, aqui no sul do Brasil, podemos considerar, ela traz um clima dentro da normal climatológica, que isso é condições normais pela média, que já vem acontecendo há muito tempo, desde quando são registrados os dados de estação. E o que é anormal aqui para a gente, para o sul do Brasil, para cada região. Com relação às temperaturas, são temperaturas dentro da normalidade de cada região, né? A gente sabe aqui no Paraná, por exemplo, o sul do Paraná é comum acontecer geadas frequentes, geadas até fortes ou moderadas, durante vários períodos do outono e do inverno. Aqui na região mais norte do Paraná, pouquíssimas geadas, e se acontecer são geadas fracas, então isso é esperado. Então são a entrada sim dessas massas polares, só que ela não vai trazer resfriamento intenso para a nossa região. Se trouxer, são geadas fracas. Essa é a climatologia da estação e que é esperado para esses meses de outono e inverno. Com relação às chuvas, a gente passou por um período grande de estiagem aqui no sul do Brasil todo, teve esse período. As chuvas estão retornando gradativamente
Então, é esperada daqui para frente, no outono e inverno, chuvas dentro da normal climatológica também. Então, é esperado que essa estiagem ela cesse e as chuvas voltem ao normal. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Fala agora de suco de laranja. As exportações brasileiras de suco de laranja dispararam no ano de 2020. Considerando aí os 10 primeiros meses da safra 2019-2020, olha, a alta é de 17% frente à campanha 2018-2019. O principal motivo é a Europa. A Europa resolveu tomar muito mais suco de laranja, uma maneira também de reforçar aí as defesas das pessoas para evitar ou tentar pelo menos estar com um sistema imunológico mais preparado para o Covid-19. Vamos dar uma olhada aí como é que está essa situação de exportações. Nós temos aqui exportação de suco de laranja na campanha 19-20, restando 2 meses para encerrar a safra, né, computar aí o mês de maio e o mês de junho. Você vê aqui que, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior e também a Citrus BR, são 914.287 toneladas de suco de laranja exportadas, 17% a mais do que se tinha no mesmo período na safra passada, 18-19, 781.995 toneladas. O pessoal está tomando muito mais suco de laranja e isso é muito bom para essa cadeia produtiva. Falamos agora a respeito de alguns levantamentos e pesquisas da Embrapa que desenvolveram consórcios forrageiros para serem aplicados na região amazônica. Quem fala sobre o assunto e nos traz numa reportagem é o repórter Valdir Pacheco. Olá, estamos em Alta Floresta, distante 800 quilômetros da capital Cuiabá, no bioma Amazônia. Aqui na feira Tecnoalta, que foi transferida para 2021 devido à pandemia da Covid-19, a Embrapa Agro Silvio Pastoril montou a sua vitrine tecnológica aqui. Ao meu lado está o Dr. Flávio Vlurk, pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa. Flávio, lamentavelmente, um evento que poderia ser presencial e os produtores verificarem os consórcios, as tecnologias que estão sendo aplicadas aqui, vai ficar para o próximo ano. Vai ficar para o próximo ano, mas nós gravamos tudo, vamos editar e vamos disponibilizar nas plataformas da Embrapa. E quem tiver interesse vai poder acompanhar as nossas tecnologias aqui instaladas nesse ano de 2020. Quais foram as ferramentas que seriam apresentadas aqui ou que serão através da mídia? Então, nós selecionamos algumas tecnologias com grande potencial para ser utilizado aqui, né, no bioma Amazônia, no nortão do Mato Grosso e adjacências, dentre as quais destacamos as forragens, né, as forrageiras BRS, tanto de braquiárias, de pânicos e também de peniceto. Ainda destacamos algumas culturas graníferas, principalmente alguns materiais de sorgo, alguns deles bastante interessante na questão da mitigação dos nematóides, né? Já que a soja está entrando aqui nessa região. Milho, né? E também trouxemos ainda 2 materiais de gergelim com opção de safrinha, de segunda safra aqui para a região, que está começando também aqui. E ainda trouxemos várias opções de consórcios forrageiros, né? Consórcios de plantas leguminosas, de crucíferas, né, de asterácea, com as braquiárias, tanto a rusiense quanto as brisantas Piatã e Paiaguás, né, e ainda algumas possibilidades de cultivo desses materiais solteiros, visando aí uma boa palhada para o sistema de plantio direto. E tem os consórcios também hoje, que é a grande novidade na região, né? Sim, nós trouxemos aqui policonsórcios, né? Trouxemos aí consórcios quádruplos de sementes graúdas, consórcios quíntuplos de sementes miúdas e um sextuplo, que seria formado aí por 6 espécies diferentes, com 5 famílias diferentes, né? Resultando aí na maior biodiversidade possível, né? Para o nosso sistema produtivo, né? Buscando sempre o equilíbrio biológico do solo, né? Controlando aí as principais pragas e doenças do solo, principalmente para quem faz a cultura da soja.
Vale salientar que quando o Flávio fala que a soja está avançando aqui no bioma Amazônia, mas é importante frisar que está avançando em cima de áreas de pastagens degradadas, sem a necessidade de desmatamento, sem a necessidade de derrubar um pau sequer, né? Perfeitamente. A ideia, aliás, pensando no sistema, é uma ótima notícia, porque nós estamos recuperando essas pastagens degradadas, que praticamente com produtividade muito baixas, né? Entrando aí os sistemas integrados, integração lavoura e pecuária principalmente, aonde a lavoura então vem a fazer o papel de recuperar essas pastagens, né? Aumentando a produção tanto de grãos como também de carne, de leite e de animais, né? Na nossa região. Ok, Flávio. Muito obrigado aí pela sua participação, ok? Prazer foi meu, sempre à disposição. Acabei de conversar com o Dr. Flávio Vlurk, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agrosilvio Pastoril de Sinop. De Alta Floresta, Valdir Pacheco. Vamos falar agora sobre a produção de azeite de oliva no Brasil, que segue crescendo, com boas premiações e com considerações internacionais cada vez melhores. Por outro lado, nós tivemos, por conta do problema climático no Rio Grande do Sul, a seca, uma redução na produção de azeitonas, o que deve afetar um pouco a produção nacional. E sobre este assunto, o presidente do Instituto Brasileiro do Óleo de Oliva, do Azeite de Oliva, o Ibraóleo, conversou com Sara Kirchhoff, que falou a respeito do que vem acontecendo com o setor aqui no Brasil. É isso mesmo, o Paulo está comigo por Skype, ele está falando do interior do Rio Grande do Sul. Paulo, eu vou começar te perguntando sobre a produção de azeitonas. No Rio Grande do Sul, essa safra deve ser bem menor do que a última, né? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, tudo bem? Prazer é meu. Sim, esse ano nós tivemos uma quebra bem acentuada na produção em comparação à safra anterior. Em 2019, no Rio Grande do Sul, foram colhidos 190 toneladas foram produzidos 190 toneladas de azeite, e esse ano a previsão é chegarmos a 80 toneladas de azeite. Então, uma quebra mais ou menos de 60% da produtividade. O clima foi o principal fator. O problema foi, na época da polinização, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul muita chuva. Ou era chuva ou tempo nublado. Isso não permitiu a polinização das flores, o que reduziu a produção de azeitona. Certo. E em outras regiões que produzem também, como o sudeste do país, por exemplo, qual que é a expectativa aí de produção? Minas Gerais é o segundo estado maior produtor hoje no Brasil. E eles também tiveram problemas climáticos, eles também tiveram perda bem acentuada na produção de azeitona e, de consequência, de azeite também. A produção no país todo, safra 2019-2020, houve uma quebra bem acentuada. Certo, Paulo. E em relação à produção dos azeites, né, e um fruto desse trabalho todo, as expectativas continuam bem otimistas aqui no Brasil, um setor que vem crescendo bastante. Sim, a previsão, inclusive, para a safra 2021, se não ocorrer o que ocorreu no ano passado, de chuva na época da polinização, se for um ano normal, a expectativa é a safra de 2021 ser maior que a safra de 2019 já. Nós tivemos uma seca, um período de seca no verão, e se tivermos frio no inverno, como já vem acontecendo, por exemplo, essa semana na Mantiqueira já tivemos 0 graus, isso para a oliveira é ótimo, né? Isso estimula a produção. Se tudo continuar assim, a produção vai ser bem boa, bem cheia. Que bom, e esse trabalho todo vem dando resultado, né, Paulo? Inclusive tem azeite de oliva do sul do país que vem sendo premiado por aí, mundo afora. Olha, nós tivemos, nos últimos 3 anos aproximadamente, foram mais de 50 premiações internacionais. Inclusive a última, faz o quê? Uns 15 dias, foi um azeite premiado no concurso de Nova York, tirou medalha, e isso resultou, inclusive, numa pequena exportação já de azeite brasileiro para os Estados Unidos. Olha só que bacana. Inclusive, outra novidade do setor é que esse ano vai ser lançado um guia falando especificamente dos azeites brasileiros, certo? Exato. Existe um guia que vai ser lançado agora em agosto, de autoria do Sandro Marques. É um guia que fala sobre todos os azeites brasileiros, uma análise de cada um, análise da região onde é produzido, conta a história. É um guia muito bacana, vale a pena.
muito bonito. E para o público de casa, né, muita gente é apreciadora aí de um bom azeite de oliva. O que determina a qualidade de um azeite de oliva? O que é mais importante? O azeite, quanto mais jovem ele for consumido, melhor. Por quê? Porque o azeite ele se deteriora com o tempo. Luz, calor, oxigênio e o próprio tempo vão deteriorando o azeite. Então, quanto mais jovem você consumir, mais qualidade vai ter nesse azeite. Todos os seus aromas, todas as suas qualidades nutricionais estão presentes. Quanto mais o tempo vai passando, ele vai envelhecendo e vai perdendo essas qualidades. Ele não vai fazer mal para a saúde. Certo. Mas tu perde as vantagens do azeite para a saúde, quanto mais velhos ele for ficando. Diferente do vinho, né, Paulo? Se o vinho é de guarda, quanto mais tempo tu guardar, um bom período, ele vai ficando melhor, ele vai melhorando com o tempo. E nesse caso, o azeite é exatamente o inverso. Quanto mais tu guardar o azeite, pior ele vai ficando. Interessante, Paulo. Muito Essa bacana. Bacana. E bom saber, né, que o setor, apesar dessa produção menor desse ano em função do clima, o setor segue aí bastante otimista, abrindo mercados, como você falou, em relação à exportação e mostrando mais uma vez essa vocação linda que o Brasil tem no agronegócio, né? Não, mas um detalhe, apesar de a produção ter tido uma quebra de 60%, em torno de 60%, a qualidade do azeite, ela se manteve intacta. Não, isso não alterou em absolutamente a qualidade. Haja vista a premiação que foi recebida a semana passada, né? Então, o que diminuiu, nesse caso, foi só a quantidade. A qualidade perfeita ainda, ok? Entendido, que bom. Beleza, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Nós que agradecemos. Estamos sempre à disposição. Tá certo. Com isso, a gente encerra por aqui. É com vocês. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nesta sexta-feira não há terceira edição, porque nós vamos ter um grande evento que vai começar daqui a pouco. Daqui a cerca de 30 minutos temos mais um grande leilão, o Canal do Boi, levando a você informação, qualidade e sempre bons negócios. Então a todos um grande abraço e até segunda-feira.